Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que vira e mexe eu recebo como uma pergunta lá no meu Instagram. Por acaso você ainda não me segue, eu já vou deixar ele aqui. Por lá tem conteúdos diariamente. Bom, mas qual a pergunta então que eu sempre recebo é sobre relacionamento. E bem naquela dúvida sobre quando terminar, como terminar, aquela ambiguidade de se fica ou não num relacionamento que aparentemente, muito possivelmente, pode não estar bom. Então é aquela dificuldade, às vezes são pessoas que até dizem, relatam, que já têm em mente que querem terminar, que não está bom, mas elas não conseguem. Resta uma ambiguidade. E esse é um assunto bastante delicado, porque não existe uma fórmula mágica. Cada um sabe a relação que tem, é uma escolha a gente terminar ou não, manter aquela relação. As pessoas têm características diferentes, então também não existe uma receita de bolo para falar o que é uma relação boa, saudável e que daí a gente tem que permanecer nela. Existem idiosincrasias específicas de cada relação. Aqui só um parênteses, na literatura dessa área é sempre indicado como aqueles elementos que poderiam ou devem estar presentes num relacionamento amoroso para que de fato ele seja completo, seriam 3 elementos principais. Além de todos os outros valores, que aí são vários, para cada pessoa vai ser importante alguma coisa. Mas esses 3 elementos seriam o desejo, então é fundamental que se a gente está falando de um relacionamento amoroso, que exista desejo entre as pessoas. A amizade, aqui a gente já está pensando também num aspecto de companheirismo, de cumplicidade. E o terceiro elemento poderia ser considerado a ternura, que é aquele cuidado amoroso com o outro, Então estaria aqui diretamente contrário, oposto ao desrespeito, à agressividade. Então pensando em pessoas que se amem, é realmente essa ideia do cuidado, do zelo, da gentileza, de uma ternura realmente na relação. Bom, então fechando esse parênteses de 3 coisas que realmente seriam interessantes, importantes, de aparecerem em relacionamentos amorosos, o resto vão ser idiosincrasias de cada casal. Já que cada um tem uma personalidade, um temperamento, então às vezes o jeito, por exemplo, de demonstrar ternura é diferente para cada pessoa. Aqui a gente pode até lembrar, retomar aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Já citei ele algumas vezes e aí isso, é o que, por exemplo, são os componentes que vão ser diferentes. Cada um pode demonstrar ou ter uma linguagem diferente. Porém, então vamos lá para o assunto, que é você está numa relação que para você não está te fazendo bem de alguma maneira. E aí vamos também entender o seguinte: não existe nenhum relacionamento que vai ser perfeito, que vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo ok, tudo ótimo. Então, todo casal vai ter suas dificuldades. Não é imaginar que nunca vai ter uma briga, que nunca tem um desacordo, não é isso. Isso sempre vai acontecer, isso pode acontecer e é natural. O ponto vai ser, então, a gente entender que existe aí uma linha tênue entre ter essas coisas e elas acontecerem e isso se tornar a regra, ser excessivo, se tornar o tom do relacionamento e realmente começar a gerar prejuízos. E aí a gente também pode pensar que não é só briga, Às vezes é uma relação, por exemplo, em que o outro sistematicamente te critica, te coloca para baixo, Ou fere a tua liberdade de alguma maneira, Uma relação que não te deixa ter a tua individualidade. Então são N fatores que podem tornar esse relacionamento um relacionamento disfuncional. E aí também vamos fazer um outro adendo, que é o seguinte: toda relação pode ter seus percalços, suas dificuldades. E o primeiro ponto que a gente sempre pode pensar numa dificuldade é tentar resolver. Então tenha em mente que para a gente chegar no final aqui, até para você ter elementos para se respaldar de uma decisão como essa que é difícil, é talvez ter percorrido essa ideia se você já fez tudo que você poderia fazer para tentar resgatar, resolver, alinhar as questões desse relacionamento. Então, afinal de contas, é uma relação, alguma coisa que depende de 2 pessoas. Então, muitas coisas, por vezes, dependem de um alinhamento, de você também conseguir se posicionar, dizer o que é importante para você, colocar os seus limites, Então, às vezes a gente pensa muito naquela figura mais do agressor numa relação e esquece que às vezes também tem alguém que é muito passivo e que não coloca limites de alguma maneira, Não vamos entrar em dificuldades para que isso aconteça, mas isso também pode acontecer. Então o ponto é, pense em tudo que você poderia fazer para resolver essas questões que estão ruins, que não estão boas. Inclusive, se a gente está falando aqui de uma relação mais estável como um casamento, talvez até de longo prazo, ou que tenha filhos, então você esgotar esses recursos é muito importante, até mesmo considerar fazer uma terapia de casal, por exemplo.
Porém, em algumas vezes, essa tentativa, esse alinhamento não surte efeito. Então, é aquilo que a gente estava dizendo, uma relação depende das duas pessoas e talvez a outra pessoa não esteja aberta para mudanças, não esteja disponível, não esteja disposta. E aí é que aquela relação se configura daquela forma, estagnada, ela não muda, não tem possibilidade de melhora. Uma imagem que eu gosto muito também é aquela ideia de uma canoa. Então é como se o relacionamento fosse uma canoa em que os dois têm que remar. Porque se a gente rema só de um lado, o que acaba acontecendo com a canoa é que ela gira, ela não sai do lugar. Então a gente realmente precisa dos dois remos acontecendo. Não é um problema quando um cansou ou parou de remar por um tempo, né? Você fazer às vezes disso, mas para a vida inteira não dá para você ficar remando por duas pessoas. Então tenha isso em mente. Então pensando que você já fez tudo o que estava ao seu alcance, pensando que aquela linha, né, de coisas ruins, difíceis que podem acontecer ultrapassou muito um limite saudável para você e você realmente está considerando terminar, comece a pensar quais são as razões, as crenças muitas vezes que estão te impedindo de tomar essa decisão. Aqui, quando as pessoas têm aquela fala que eu falei lá no começo, puxa, eu sei que eu quero terminar, mas parece que eu não consigo, né? Eu fico presa na relação. Aqui vai ser o momento de você analisar o que te prende na relação. Então, vamos falar algumas coisas que às vezes podem acontecer. Medo da pessoa não achar um outro relacionamento, não achar alguém. Então é como aquele ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então aquele medo, né, de tá, não tá tão legal, tal, mas pelo menos eu tenho um relacionamento, tal, né, tá tão difícil encontrar outra pessoa, eu vou ficar sem ninguém, pode ser que eu não ache alguém legal. Então, muito um conformismo, né, de você ficar na relação, pode ser isso. Pode ser uma dependência emocional dessa relação, né? Então aquilo de eu não me vejo sem essa pessoa, né? Como eu vou ficar sozinha. Pode ser, inclusive, e essa é muito importante, porque a gente tem crenças culturais construídas em torno disso, né? De que é assim, mas por que tá difícil? Por que você não se separa? É porque eu ainda amo fulano, ainda amo a pessoa. Então veja, aqui a gente coloca aqui, puxa, se eu ainda amo, então, né, isso seria suficiente para eu continuar numa relação? Não, né? Eu diria que assim, amar a pessoa é um elemento essencial. Sem isso, você nem teria o relacionamento com a pessoa. Mas não é suficiente, porque precisa entender todos aqueles outros elementos que fazem essa relação ser uma boa relação. Ter reciprocidade. Outro ponto é justamente que esse tipo de crença às vezes faz as pessoas ficarem presas ou esperando um momento que talvez elas não gostem mais da outra pessoa, bem com aquele medo de sofrer, né? Se eu me separar ainda gostando, ainda tendo algum sentimento, eu vou sofrer muito, essa coisa da falta, da perda da outra pessoa. E é isso que a gente precisa pensar, né? Não é porque você gosta, mas poxa, eu gosto de algo que está me fazendo mal, que não tem reciprocidade, que não está agregando na minha vida. Então, cadê o meu auto-amor, o meu auto-valor, a minha dignidade? Quanto que eu estou colocando também de atenção nisso? Outra crença que às vezes impede as pessoas é não posso me separar porque eu tenho filhos. E aí é aquilo, né? O casal ele vive um inferno na casa, ele dá todos os exemplos do que uma criança não precisaria ver sobre relações humanas, e aí as pessoas acham que ainda é melhor continuar num lar tão tóxico, tão destrutivo. Não é? Então, muito cuidado. Analise com cuidado isso, se efetivamente é o melhor que você está oferecendo para os teus filhos ficar casada numa relação ou, né, num relacionamento junto que porventura esteja gerando mais mal do que bem. Outras crenças são valores morais. Pressão da sociedade, pressão da família, o que as outras pessoas vão falar, o que elas vão achar. Então, de novo, é a tua vida, é o teu relacionamento, é a tua história. Então, se você está vivendo para dar satisfação a outras pessoas, isso precisa ser muito bem analisado para você não cair nessa armadilha, né? E ficar presa numa situação que você não consegue ser assertiva com algo que para você já não faz mais sentido ou faz sentido fazer. Então, depois de considerar o que é que está te impedindo, que você vai chegar possivelmente nas suas crenças, nos teus receios, na tua insegurança, analise se é algo que vale a pena ou que você pode resolver de alguma maneira, como a gente falou. Tá, tem esse ponto, mas eu tô tentando resolver, eu tô vendo o resultado, ok. Outra coisa nesse processo que você pode fazer para te dar mais força e legitimidade, se for uma decisão que você realmente quer colocar em prática,
é pesar, anotar, fazer reflexões sobre o que está te fazendo considerar. Faça isso por um tempo, né? Às vezes, o que acontece? Porque é tão difícil a gente tomar decisão em relacionamento, porque é uma coisa sempre variável, nunca alguma coisa que é só ruim e nunca alguma coisa que é só boa. Então, de repente, você está ali acalorada, né, numa semana que foi ruim, e aí foi muito ruim, estava triste e tal, passa um dia, acontece uma coisinha boa, e aí você fala, ah, né, acho que não é assim também, tudo mais. E a gente fica indo e vindo em situações que são sempre as mesmas nesses casos, e a gente se vê preso dentro de um padrão que não muda, né? Então é uma falsa esperança quando tem uma coisa muito pequena e você fica ali se auto-enganando naquela situação para procrastinar uma coisa que é mais difícil, que é a tomada de decisão, que é a ruptura. Então, às vezes você se permitir um tempo, ir anotando, fazendo anotações, escrever, como se fosse um diário que você vai colocando aquilo que está te machucando, aquilo que não é bom, a como você se sente, você vai tendo um material para você conseguir se perceber, entender, puxa, é isso, né? Isso tem sido assim, isso não muda, isso está me fazendo mal. Então essa é uma forma também. Perguntas, né, como, puxa, se você encontrasse uma outra pessoa legal, bacana, isso te ajudaria a tomar essa decisão? Para contrapor aquela crença do é porque eu tenho medo de não encontrar alguém, né, que eu tô me prendendo aqui. Outra pergunta também, né, se tudo tivesse começando hoje de novo, você já soubesse tudo que ia desenrolar, você investiria tudo isso de novo numa relação? Então é algo que ajuda a gente a entender que não, eu não faria isso, né? Bom, como eu falei, são muitas variáveis, não é algo simples, não é só fazendo prós e contras que você vai conseguir tomar uma decisão importante como essa. Você precisa se conhecer, analisar, ponderar os fatores da relação, entender o que é teu, o que é dos outros, o que são expectativas das outras pessoas, o que são crenças suas que estão direcionando aquela situação. Então é um processo de autoconhecimento. Se tiver difícil, é sempre interessante, como é uma área importante da vida, uma decisão grande, talvez considerar fazer um processo de terapia para te ajudar a elaborar e realmente conseguir chegar numa decisão que você fique bem, que você fique tranquila, ainda que com ambiguidade, porque isso sempre pode existir, né? Então é aquilo que eu falei, a gente não precisa esperar a não sentir mais nada. Muito possivelmente isso não vai acontecer, é um cenário irrealista, né? Ilusório a gente pensar. Então, a grande dificuldade disso é que a gente tem que tomar a decisão muitas vezes de uma forma até mais estoica, não tanto pela emoção, mas entendendo a razão dos fatos que eu estou considerando e que me fazem pensar sobre isso. Então, realmente não é um assunto simples, mas eu espero que os elementos que eu trouxe aqui nesse vídeo tenham ajudado de alguma forma a pensar melhor sobre isso. Vou deixar a indicação de um livrinho de um autor que eu gosto e que tem algumas coisas para pensar. O último capítulo vai falar isso, de terminar relações, né? Ele chama O Manual para Não Morrer de Amor. Saiba como evitar os erros que podem arruinar o seu relacionamento. Então tem algumas coisas importantes e no final, né, é realmente assim, quando de fato a gente pode considerar o término e um pouco dessas coisas que eu falei aqui. Então é do Walter Rizzo. E lá tem uma frase que eu vou ler, que eu achei bem linda, que ele cita dentro do livro, e já que é o nosso tema, acho que vale a pena terminar com ela, que é uma frase do Stendhal que diz assim: o amor é uma bela flor à beira de um precipício. É preciso ter muita coragem para ir colhê-la. Então, é essa ideia de que o amor é realmente algo difícil. A gente está lutando por isso cotidianamente. É uma construção, é uma luta, é uma escolha. E a gente sim tem que se arriscar para amar, para se colocar nesse campo, nessa arena. Mas vale a pena. Então não é porque às vezes você está considerando terminar uma relação, que você não vai se envolver em outra. Então, se você está num relacionamento, você já teve essa coragem. Por vezes a gente também precisa ter coragem para finalizá-lo, quando é algo que já não faz mais sentido na sua vida também. Então, se você gostou, deixa teu like aqui, envia para outras pessoas se você achar que pode ser útil. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!